como é que a gente cumpre o lema Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entra Adar, a gente aumenta a alegria. Sim? E a resposta está na segunda pergunta de hoje. Por que nos fantasiamos em Purim? Tá? Vamos agora esmiuçar essa segunda pergunta, que ela é super importante. Tá? Vamos esmiuçar essa segunda pergunta. Quantas mitzvot tem em Purim? E nenhuma mitzvah é deoraita, não é da Torá. Nenhuma mitzvah de Purim é da Torá, porque Purim não é uma festa bíblica. Pois não? Ficar bêbado. Muito bem, errado. Não tem nenhuma mitzvah de ficar bêbado. Beber, então. Não. Está escrito no Talmud que a pessoa tem que se entorpecer até que ela não saiba a diferença entre abençoado Mordecai e amaldiçoado Haman. Não está escrito que esse entorpecer é ficar bêbado. Inclusive, muitos sábios decretam que você bebe um pouquinho, principalmente quem não está acostumado, fica com sono, dorme, e aí dormindo você não sabe a diferença entre um e outro. Muitos sábios têm essa opinião. Então não está escrito que você tem que ficar bêbado. Tá? Então vamos usar métodos ilegais? Não vamos prosseguir por esse caminho, que o nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa importante para falar. Alguém lembra de alguma mitzvah? Ouvir a Megillah, muito bem, Débora. Todas as 4 mitzvot de Purim são mitzvot de Rabanan, ou seja, dos sábios, e elas começam com a letra Mem, M, Megillah, Mikra Megillah, ou seja, a leitura da Megillah. Essa é a primeira. O que mais? Eu tinha lido no site hoje, quando eu tentei responder, que era, não sei se era doar, ou doar comida para os amigos. Muito bem. Você viu isso hoje num site? É, agora que eu tô... Nunca tinha visto isso no israelita, em tantos anos de israelita? Ah, se eu vi, não lembro. Não lembro. Então, dá no mesmo, quase. Você disse Mishloach Manot, que também é com Mem, M. Mishloach Manot, enviar refeições, porções de refeição para os amigos. Ou seja, até o amigo oculto é invenção judaica. Amigo oculto, vocês achavam que era um negocinho do século XX? Não. Já tem, desde Purim, esse costume de você trocar presentes. Sim? Então, Mishloach Manot é a segunda. Qual é a terceira? Matanot laevionim, de novo com Mem. Presentes para os necessitados. Evionim são os pobres. Matanot para os necessitados. E a quarta e última da nossa listagem é Mishte. Mishte vem do verbo listot, que quer dizer beber, quer dizer fazer uma refeição, um banquete, que tenha, sim, bebida envolvida com ele. Ou seja, em que nessa refeição, sim, as pessoas bebam mais do que estão acostumadas. E por isso é mishte. Então, voltemos. Mishte, refeição com bebida. Matanot levionim, presentes para os necessitados. Mishloach Manot, troca de porções de refeição. E Mikra Megillah, que é a leitura da Megillah. Muito bem. A pergunta é a seguinte: quantos aqui lembravam das 4 mitzvot de Purim? Levanta a mão. Quantos lembravam? João. E coloca seu nomezinho ali, presença. Quantos lembravam das 4 mitzvot de Purim? Levanta a mão. Ninguém. Quantos lembravam de 3? Ninguém. Quantos lembravam? Você lembrava de 3? Maravilha. 1. Quantos lembravam de 2? Ótimo. Somos 2. Quantos lembravam de 1? A maioria lembrava de 1. Cuidado com o fio. Agora, eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, vocês lembram de um costume que não é obrigatório, porque uma coisa é preceito, é mitzvah. Mitzvah é preceito obrigatório, tá? E outra coisa é um costume. Se eu perguntasse para vocês, vocês lembram qual é o principal costume de Purim, que é se fantasiar? Todos vocês lembrariam. Sim. E tem mais. Judeus afastados do judaísmo se comemoram Purim de alguma maneira, é se fantasiando. Eu vou dar um exemplo concreto da vida real. Claro. 2 cidades de Israel completamente diferentes. As principais, Jerusalém e Tel Aviv.
Em Jerusalém, mais tradicionais, mais religiosos. Os ultra-ortodoxos se fantasiam de maneira discreta. Colocam uma mascarazinha, colocam um pompom no chapéu, colocam uma gravata borboleta grande, algum adereço para mostrar que está fantasiado em Purim. Em contrapartida, em Tel Aviv, uma cidade super secular, moderna, né? Não religiosos, pouca gente que cumpre Shabat, que come kasher. Isso está mudando um pouco, mas não importa, ainda é muito diferente. Alguns jovens, alguns adultos também, se fantasiam e levam muito a sério a fantasia. E investe, faz fantasia assim, com maquiagem, com produção. Ou seja, pega um costume de Purim, que não é obrigação, e isso levam super a sério. E nisso você vai ver que todas as escolas judaicas estão juntas. Tem escola judaica que não ensina as 4 mitzvot. Não sei de qual escola estamos falando aqui, esquece, não falei nada. Mas concurso de fantasia, desfile de fantasia tem. Eu garanto. Tá? E a pergunta então só fica mais forte. Por que que esse costume existe, de onde ele vem? E segundo, por que que ele é tão difundido? Porque ele é uma das coisas que o povo de Israel, seja lá qual for o nível de religiosidade, todo mundo aderiu a esse costume. Não é porque é fácil, é porque é gostoso, porque é agradável, não. Hoje nós vamos ver que tem algo muito mais profundo por trás desse costume, que na verdade é a essência dessa festa. Tá? A gente vai começar falando de Purim pela Megilá, porque toda a história de Purim gira ao redor da Megilá. Primeiro, esse nome Megilat Esther já nos alude à essência da festa. Megilá vem do verbo legalot. Legalot é revelar. E Esther é um nome persa da menina judia que se chamava Hadassa, que foi levada virgem ao Palácio Real e se tornou rainha da Pérsia. Esse nome tem o mesmo radical do termo hebraico seter, que quer dizer segredo, oculto. Seter deu origem no português à palavra mistério. Esther, mistério. Percebem que a fonética é parecida. Então, lehastir é ocultar, é esconder. Então, Megilat Esther significa revelar o que está oculto. Revelar o que está escondido. E quando a gente se fantasia, a gente esconde a nossa identidade. Né? Agora, na pandemia, a gente fez isso um pouco, a gente usou máscaras. Né? Eu fui dar aula agora no Liesen, porque no Rio de Janeiro, uma cidade muito mais avançada do que Porto Alegre, já não se usa mais máscara. Então, no Liesen, nenhum aluno de máscara. E eu, depois de dar um ano inteiro aula para alguns alunos que eu conhecia no passado, com máscara, eu vejo eles sem máscara e finalmente eu vejo quem tem sorriso assim ou assado, quem tem o nariz assim ou assado, né? Porque a gente só via o olhar. Não vê totalmente a identidade física da pessoa, né? Pois não? Mas até hoje, a faculdade que eu tô há pouco, eu dou aula esse ano presencial. Sim. Até agora, segundo se não tem professor que confunde o número de aluno, porque eu só vendo online, carinha sem máscara, nem isso. É mais difícil, é bem mais difícil. Perdoe os professores, eles não têm culpa. É mais difícil. Eu tenho paciência infinita, né? Até aluno que zoa, eu falo que é errado. Com certeza, tem que ter paciência infinita, te garanto. Eu também, tenho que ter paciência infinita. Vamos lá. Então, vamos agora descobrir que todos os personagens da Megilat Esther estão disfarçados. Eles aparentam o que não são. E vamos passar um por um, depois da gente ler aqui esse resuminho supimpa, como dizia na minha época, que eu preparei para vocês, um resuminho do resuminho do resuminho de toda a Megilat Esther para lembrar para vocês do enredo da história, tá bom? Olha lá. Então vamos lá, ordem dos acontecimentos na Megillah. Vashti é afastada num banquete de 180 dias. A Megillah conta o seguinte: Ahasverosh, rei absoluto, imperador do Império Persa, reinava sobre 127 países. Todo o mundo civilizado, vamos dizer assim, de maneira bem preconceituosa, morava dentro do Império Persa.
Está escrito na Megilá, o império dele ia da Etiópia até a Índia. Merodo ve'ad Kush, da Índia até a Etiópia. E ele, com 3 anos de reinado, decidiu fazer uma festinha de 180 dias. Mistê, por isso que nós fazemos banquete, para lembrar, porque em Purim teve muita festa regada a bebida. Mistê. E essa festa era só para os VIPs, só quem entrava no palácio e convivia com o rei. Os ministros, sim? Aqueles que eram aristocracia, nobreza de Shushan, da capital da Pérsia, Shushan. Depois dessa festinha, ele fez uma festa para a população. Abriu o pátio do complexo real, não abriu o palácio é intocável. E no pátio, que o povo não tinha acesso, já era uma grande coisa, um loungezão ele fez, e fez uma festa também regada a bebida, sem limite, ou seja, bebida à vontade, para toda a população, não importa classe alta, média, baixa, por 7 dias. Então, para os nobres 180, para o povão 7 dias. Mas tá bom, para os padrões persas daquela época tá ótimo. Só que no meio dessa festança toda, ele já estava, a Megilá escreve que ele já estava um pouquinho avançado no álcool, no vinho, está escrito aliás, no vinho. E ele pede para sua rainha, uma mulher linda, Vashti, vir se apresentar para os convidados com a coroa. Há quem ensine que ela foi só com a coroa. Isso não está na Megilá. Na Megilá não aparece que ela foi nua. Ela ia se apresentar com a coroa para mostrarem, essa é a minha rainha, mulher linda. E ela recusou. Não está escrito porquê. Aliás, a Megilá não explica vários porquês. O porquê na Megilá fica devendo, muito, muito. A gente não sabe o motivo de muita coisa. E ela não vai. E aí um ministro do rei diz o seguinte, muito grave o que ela fez. Agora, as esposas da Pérsia, do Império Persa, vão desrespeitar seus maridos do mesmo jeito que a rainha desrespeitou o rei. Ela não pode passar impune. Se o rei achar bom, que ela seja afastada. E assim se fez, ela foi afastada. A Megilá não fala o que aconteceu com ela. Sim? Imaginamos que ela foi afastada. E isso atendia aos interesses do Ahasverosh. E ele, sim, era um plebeu intruso, o Ahasverosh, tá? Então, provavelmente, sim, esse afastamento foi um afastamento fatal. E aí um outro ministro dá a ideia, um outro servidor do rei dá a ideia de fazer um concurso, trazer centenas de meninas jovens, bonitas, está escrito assim, que elas são belas de aparência e virgens, para que o rei experimente cada uma, a cada noite, e escolha a nova rainha. E assim foi feito. Saiu esse édito em todo o Império Persa, e as moças foram reunidas na casa das mulheres, dentro do complexo do palácio, foram preparadas, cada uma delas, um ano de preparação, para tomar banho, para se perfumar, para aprender os procedimentos para estar com o rei. E aí numa noite determinada, na vez de cada uma, ela chega à noite, entra nos aposentos reais, as portas são fechadas, e ela volta de manhã, né, depois do rei ter experimentado aquela moça. E entre elas vai uma moça judia também, Esther, e ela é prima do líder da comunidade judaica, que era um dos ministros do rei, era um dos homens que entrava nesse VIP, que estava naquela festa, e que tinha muito dinheiro, e por isso mesmo era muito bem informado. Como é que a gente consegue boas informações no serviço secreto israelense para o exército de Israel? Porque o que ganha qualquer guerra é a informação. Como que se consegue? Como é que se sabe onde vai ter o próximo ataque terrorista, ou a tentativa de um novo ataque terrorista, onde se esconde um terrorista? Com informantes. Simples assim. E como você consegue informantes? Com dinheiro. Você paga e ele deda, ele trai. Sim? As pessoas se corrompem. É dessa maneira. Mordecai tinha informações privilegiadas de tudo o que acontecia no reino. Ele era muito bem informado. E ele então, primo de Esther, foi ver o que acontece com ela, ficando na porta do Palácio das Mulheres para ver se ela estava bem.
Ali, ele descobriu um complô para assassinar o rei Ahasverosh, feito por 2 guardas reais, guardas costas do Ahasverosh. Ele descobriu que esses 2, Bigtan e Teres, o nome desses 2 camaradas, queriam matar o rei. Ele informa o rei anota isso no seu livro de memórias, que não é um livro como a gente tem hoje em dia assim, era uma Megillah, todos os livros naquela época eram pergaminhos, sim? Anotam lá que o Mordecai, o judeu, salvou a vida do rei, e ninguém lembra nem de premiá-lo naquela hora, e nem aparece isso no livro, que ele foi premiado, sim? Só que ele salvou a vida do rei. E guardam de volta o livro de crônicas do rei. Sefer Divrei Hayamim, assim que aparece na Megillah. O livro dos acontecimentos dos dias. Sim? Muito bem. Até aí tudo lindo, maravilhoso, a história está em paz. Aí aparece finalmente o antagonista da história. E vejam que esse tipo de enredo foi copiado exaustivamente por todas as histórias de carochinha e contos de fada, tudo exatamente igual. Começa tudo lindo, maravilhoso, apresenta os heróis e os protagonistas e depois vem o antagonista para bagunçar tudo. E aparece então na história um camarada chamado Aman. Aman ben Amdatá, filho de Amdatá, Hagagi, o Agageu. O que significa que ele era Agageu? Rapidamente falando, não tendo tempo de explicar com mais detalhes, ele era descendente do rei de um povo chamado Amalek, e esse rei se chamava Agag. O profeta Samuel ordenou o primeiro rei de Israel, Saul, a exterminar Amalek, e ele permitiu que o rei de Amalek, Agag, ficasse vivo. De Agag veio Aman. Ok? Então Aman, de acordo com a tradição judaica, não está escrito na Megillah de maneira revelada, mas pelo fato dele ser Agageu, o relaciona a Amalek, a esse rei amalequita Agag. Ok? Muito bem. Esse Aman era, nenhuma novidade, um antissemita. Mas um antissemita, não um antissemitazinho qualquer, um antissemita do nível nazista, do nível Hitler. Ou seja, um obcecado em odiar os judeus. E ele fez um decreto, e ele era muito poderoso, ele era o ministro mais próximo do rei, ele fez um decreto para que todos no reino, onde ele passasse, se ajoelhassem para ele. Essa era a demonstração de poder que ele tinha. Ou seja, uma pessoa que todos tinham que temer. E ele queria que todo mundo se ajoelhasse para ele. E todo mundo se ajoelhava. Todos os povos, onde ele fosse, ele morava na capital, mas se ele viajasse em qualquer lugar do Império Persa, onde ele passasse, se ajoelhavam para ele. O único ser humano, além do próprio rei, claro, que não se ajoelhava para Aman, era Mordecai. E também não está escrito por quê. E os sábios tiveram várias opiniões para explicar esse porquê. Esse é o principal porquê. Porque por causa deste porquê, que ele não se ajoelhava, tudo aconteceu. Aman se encheu de mais ódio, e por causa dessa atitude de Mordecai, ele veio para o rei e deu a ideia, sugeriu para o rei, com as seguintes palavras, traduzindo livremente, como eu estou fazendo direto aqui. Ele chega para o rei e fala: olha, tem um povinho aí entre os 127 países e as centenas de povos que vivem em cada país, tem um povo que não vale a pena você manter no seu império. Eles são muito diferentes de todos nós. Nós somos idólatras, politeístas. Eles são monoteístas, são loucos. Eles acham que tem um Deus só, um criador só do universo. Eles também têm regras malucas, eles comem coisas que só eles comem, uma dieta especial. Sei lá, eles também não se misturam, só casam entre si. Outra coisa louca, completamente inacreditável, eles descansam um dia na semana. Eles têm um descanso semanal. Loucos. Não vale a pena mantê-los aqui no Império. Eu vou tirar do meu bolso uma quantia que hoje se imagina, com um cálculo aproximado, que sejam em torno de 20 milhões de reais. Pouca porcaria comparada à Mega Sena acumulada, mas uma graninha que dá para fazer alguma coisa. Ele tira do bolso dele, eu quero tirar do meu bolso para fazer o serviço. Por quê? Porque exterminar um povo inteiro custa caro. Vocês acham que fazer campo de extermínio, câmara de gás, crematório é barato?
Não, custa muito. E ele tinha todo um aparato, como no nazismo, para fazer isso. Ele tinha uma polícia especial dele, de Amman, uma SS, como tinha Hitler. Vocês sabiam que Hitler tinha uma polícia especial chamada SS, que se vestia de preto. Todo o exército alemão era cinza, a SS era preto, com uma caveira. Ele tinha 75.000 SS, o Amman, para executar o trabalho. Ele tinha que dar dinheiro para esse pessoal fazer, organizar. Só que ao invés de 4 anos, e campos de extermínio, e trens, e câmaras de gás, ia ser tudo num dia só. Um dia que ele ia fazer um sorteio para descobrir qual seria o mês e qual seria o dia, e ele faria esse extermínio nesse único dia. O rei disse para ele: faz o que você quiser, pega o meu anel com o qual eu carimbo todas as minhas decisões, se escreve a lei e eu carimbo essa lei com o meu anel e essa lei passa a ser irrevogável. O que eu carimbei é irrevogável. Então o anel é seu. Então Amman passou a ser o rei de fato. Não de direito, mas rei de fato. Então Amman foi para casa, feliz da vida, e ele fez um sorteio. Sorteio, na linguagem bíblica, que não se sabe muito bem se essa palavra tem origem hebraica ou persa, é pur. Ele fez 2 sorteios. Ele sorteou o mês e sorteou o dia. Pur, no plural, purim. E a festa se chama sorteios. Sorteio porque tem a ver com sorte, tem a ver com mazal, tem a ver com destino, né? Que é aquela velha pergunta, afinal de contas, o destino é obra do acaso? O destino é obra de quê? Etc. Esse é o nome da festa. É escolhido o mês de Adar pelo sorteio, o mês que nós estamos agora, e o dia 13 de Adar, que é um dia antes de Purim. Nesse dia haveria o extermínio. O que ele fez? Muita gente não sabe, e na Megillah isso não aparece. Ele mandou cartas para todo o Império Persa, anunciando o dia 13 de Adar do ano que vem, daqui a quase um ano, 11 meses, porque ele fez isso no mês Nissan, que é o mês seguinte a Adar, haverá um feriado. Todo mundo em casa, ninguém trabalha. Isso foi o que todo mundo sabia. Só que foram enviadas também cartas secretas para a sua SS, dizendo a verdade. Por que é feriado? Porque nesse dia nós vamos agir e vamos matar todos os judeus. Vai sobrar um. Homens, mulheres e crianças. E Mordecai ficou sabendo dessa carta secreta. Qual foi a primeira atitude dele? Mordecai, ao ouvir desse plano de Amman de extermínio, de holocausto a jato, imediato. Ele fez isso, ele fez essas 2 coisas. Os 2 estão corretos, porque é a dedução lógica. Mas ele fez uma coisa antes. Ele fez o que um judeu faz quando fica sabendo de uma péssima notícia, como, por exemplo, a morte de um parente querido próximo. Luto. Ele rasgou suas roupas, rasgou sua túnica, sentou no chão e botou cinzas sobre a cabeça, em sinal de luto. E começou a gritar e a rezar um grito alto e amargo. Está escrito assim na Megillah, com essas palavras. Zaká Gdolá Umará. E aí, quando ele se acalmou, ele foi para toda a comunidade judaica, espalhou a notícia, preparem-se, dia 13 vai ter de Adar, daqui a 11 meses, mais ou menos, vai ter isso aí, preparem-se. E, obviamente, foi para Esther. E ele não podia falar diretamente com ela, ele tinha que mandar um mensageiro, porque ela estava isolada lá dentro do palácio, né? E Esther, inclusive, foi escolhida como, né, a virgem que se tornou rainha. Eu esqueci de dizer que o rei gostou muito dela, está escrito isso, que ele gostou mais dela do que todas as outras virgens e a empossou como nova rainha. Muito bem. Então Mordecai fala para o mensageiro que fala para Esther, e Esther fala para o mensageiro que fala para Mordecai, um diálogo que vai e vem várias vezes, e ele fala, isso aconteceu, é hora de você agir. Aí ela fala para ele assim, acontece que eu não fui chamada para o palácio do rei faz um mês. E havia uma regra muito conhecida, todo mundo sabia, que quem aparecesse no pátio dos aposentos reais íntimos do rei sem ser chamado, se ele não levantava o cetro, a pessoa era levada direto para a morte. E ela estava com medo. Ela estava com medo de não ter sido chamada, porque talvez o rei já se cansou dela.
Pode ser. Aí Mordecai fala, você não tem agora direito de temer pela sua vida. É agora momento de agir. E saiba, diz ele, a salvação virá de qualquer maneira. Só que você tem agora a opção de que ela venha por seu intermédio. Porque se você não agir, ela virá por intermédio de outra pessoa, de outra maneira, mas virá de qualquer maneira. Dizem os nossos sábios, foi o dia mais feliz da vida dela, quando ela ouviu isso. Muita gente acha, não, foi o dia mais triste, porque ela está arriscando a vida. Não. Ela passou muito tempo se perguntando por que acabou sendo o meu destino, o meu mazal, ter que casar com esse homem asqueroso, esse idólatra, esse bêbado, esse homem que tem esses valores de ter que ficar desvirginando as moças do império todo. E eu tenho que virar rainha desse homem. Por quê? O que eu fiz? E nesse dia ela entendeu. Eu estou aqui com uma missão sagrada, judaica, nacional. Salvar o meu povo. E ela foi um alívio muito grande para ela. Muito grande. Ela entendeu todo o sacrifício que ela estava passando. Então ela disse para Mordecai, ótimo, então é isso aí. Rezem por mim, façam 3 dias de jejum. E esses 3 dias de jejum foi naquele ano os 3 primeiros dias de Pessach. Então, Pessach daquele ano não teve matzá, não teve maror, teve jejum. E o povo inteiro de Shushan, e quem ouviu fora de Shushan também, jejuou 3 dias. E ela foi no 3º dia, se vestiu, linda, perfumada, maravilhosa, e apareceu no pátio interno do rei. E o rei, assim que a vê, abre um sorrisão, estende o cetro, e ela entra. E ele fala para ela, querida Rainha Esther, o que você quer? Até metade do reino e eu te dou de presente. Pode pedir o que você quiser. E ela fala, eu quero uma coisa muito simples, meu rei. Se o rei achar bom e permitir, eu quero um banquete, um mistê, com o rei, o Aman, o ministro mais importante, e eu, hoje à noite aqui nos aposentos reais. O rei fala, óbvio, vamos lá. Chamem Aman, procurem ele, etc. Então, assim foi. Naquela noite, houve uma primeira festa, um primeiro banquete, um mistê, só o rei Aman e a rainha Esther. Nesse banquete, o rei pergunta para ela mais uma vez, minha rainha, o que você quer? Até metade do reino e eu vou te dar. E ela fala, quero outra coisa simples. Eu quero que amanhã a gente volte a fazer um banquete igualzinho ao de hoje. Só o rei, Aman e eu. Falaram, ok, feito. Foram para casa, foram dormir. Aman foi para casa, feliz da vida. Foi só ele convidado com o casal real, né? Ele chega em casa, conta isso e todo mundo, uau, você é o máximo. Está podendo, está empoderado, né? Palavra atual, empoderado. E aí a mulher, a esposa, que cada um tem a esposa que merece, falou para ele, diz ele para ela, vou te confessar uma coisa, eu consegui o extermínio dos judeus, eu estou com o anel do rei, eu sou o ministro mais poderoso, todos se ajoelham para mim, eu fui convidado para banquetes exclusivos, VIP, do VIP. E nada disso me vale. Assim está escrito. Nada disso me vale enquanto eu vejo Mordecai, o judeu, sentado na porta do palácio e não se mexe e não se levanta para se curvar para mim. Isso lembra um pouquinho a obsessão do nazismo, que mesmo perdendo a guerra, ao invés de levar soldados dos campos de extermínio para o fronte, ao contrário, trouxeram soldados do fronte para Auschwitz-Birkenau, para que a máquina da morte não parasse. Uma obsessão louca. Ou mata todo mundo, ou eu não estou satisfeito. Sim? Muito bem. Então diz a esposa, agora sim, dá uma ideia brilhante, fala assim, é simples. Amanhã, quando você chegar no banquete, ou até antes disso, amanhã de manhã, antes do banquete da noite, vai lá de manhã e fala para o rei,
que você construiu uma forca de 25 metros de altura e que vocês vão pendurar Mordecai nessa forca de 25 metros. O rei vai topar na hora. Você não falou do extermínio do povo judeu? A vida dos judeus não vale nada, que nem qualquer filme que vocês vejam sobre o Holocausto, O Pianista, A Lista de Schindler, você vê lá no filme do relato dos sobreviventes, cada vez são pouco, cada vez são menos, né? Que matar judeu era mais fácil do que matar uma formiga, uma mosca. Não vale nada. O rei vai topar na hora. E você de noite vai feliz da vida para o seu banquete número 2 com o rei e a rainha. Estão comigo? Enquanto isso, o rei também foi dormir naquela mesma noite. Só que, pasmem, um bêbado profissional teve insônia naquela noite. E na Megilá isso é relatado com os leitores da Megilá fazendo uma melodia de Rosh Hashanah e Yom Kippur. A reza principal de Rosh Hashanah e Yom Kippur da manhã começa com a palavra Hamelech, o rei. E o Hazan fala Hamelech, os Ashkenazim. E o leitor Ashkenazi lê esse trecho assim: naquela noite, não sei como traduzir, passeou o sono do rei. Em hebraico é Balayla Hahu, naquela noite. Nadedá, Shenat Hamelech. Então, gente, Balayla Hahu, Nadedá, Shenat Hamelech. Por quê? Já vamos explicar por quê. E ele ficou com insônia, pediu para trazer alguma coisa para ler. Né? A leitura ajuda a dormir. Mesmo que alguém leia para você. Né? Você ouve a história, você vai ficando com sono. Aí trazem o quê? O livro de memórias dele, o livro das crônicas. Sefer Divrei Hayamim. E aí ele pede para abrir. Abre aí em algum local para ler alguma coisa que está escrita aí. E aí abrem justamente em que local? Onde está escrito Mordecai, o judeu, salvou a vida do rei, descobrindo um complô, etc, etc. Aí o rei pergunta, uau, e o que fizemos de bom como recompensa para esse judeu? Não fizemos nada. Oh, ok. E assim foi. De manhã, quem aparece no pátio interno dos aposentos reais para falar com o rei? Quem aparece? Aman. Vindo dizer o quê? Vou construir uma árvore, né, para Mordecai, para enforcar Mordecai, né? Ideia da esposinha fofa dele, Zeresh, nome da esposa. E aí ele entra e o rei, obviamente, fala primeiro, não vai Aman falar primeiro? E o rei fala, que bom que você apareceu, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Essa noite não dormi, etc. Estou com uma coisa na cabeça. Me diga o seguinte, o que eu devo fazer para uma pessoa a quem eu quero muito bem? A quem eu quero o bem dessa pessoa. Quero que ela tenha tudo do bom e do melhor. O que eu devo fazer? A Megilá escreve, e pensou Aman em seu coração. Daí dizem os nossos sábios, a Megilá foi escrita com Ruach HaKodesh, com nível espiritual de profecia, porque sabe o que vai no coração dele. Disse Aman no seu coração, a quem o rei está se referindo e a quem ele pode querer mais do que a mim? Então ele deu uma resposta como se fosse para ele. E vejam que resposta idiota e infantil. Pega essa pessoa, veste com a roupa do rei, com a coroa do rei, põe ele montando o cavalo real e o mais importante ministro do reino puxa esse cavalo por toda a capital Shushan, dizendo, esse é o homem a quem o rei quer bem. Desculpa, é a mesma coisa que querer likes hoje em dia. Ele queria confete, ele queria, por um dia, aquelas, em vez de 15 minutos, seriam umas 10 horas de fama. Que o pessoal já assim, parabéns. Tudo fake. O cavalo não é dele, a roupa não é dele, a coroa não é dele. Ao invés de pedir alguma coisa significativa, alguma coisa, até do ponto de vista material, não, eu quero uma fortuna incalculável, sei lá. Mas esse é o pedido? É isso que quer esse homem tão poderoso? E o rei fala para ele, adorei a ideia. Outro imbecil. Adorei a ideia, ótimo. Faz tudo como você fez, não tira um detalhe
veste agora Mordecai o judeu, e você puxa o cavalo, e você vai gritar. E Amã tinha ido dizer para enforcar Mordecai na árvore. Então ele também sentiu o perigo que ele passou, né? Porque ele ia pedir para enforcar o homem que salvou o rei. O dia inteiro ele passa no sol, na chuva, a gente não sabe como é que foi aquele dia, mas tenha sido chuva ou tenha sido sol, foi um dia difícil para ele. Porque ele tinha acabado de dizer para a mulher que ele não estava satisfeito, e tudo que faltava para ele ser satisfeito e feliz era Mordecai se ajoelhar, e ele tem que agora se humilhar e enaltecer o inimigo número 1. Pensem bem no que está acontecendo aqui. Ele não tem tempo de ir para casa, ele vai para casa, pé da vida, e conta tudo o que aconteceu. Aí a mulher, essa mesma que deu esse conselho fantástico, fala palavras super legais de consolo. Ela fala, de fato, se isso aconteceu, quer dizer que você está ferrado. Não dá para enfrentar Mordecai, porque ele é judeu e os judeus têm alguma coisa especial. E agora está se provando isso. Aí ele, mas não tem nem tempo de reagir, os guardas já trazem ele para quê? Para o segundo banquete. Aí ele vai lá de cabeça quente para o segundo banquete, e o rei pela terceira vez fala para Esther, minha rainha querida, o que você quer? Até metade do reinado e eu vou te dar. E aí sim ela respira fundo e ela fala, o que eu quero, meu rei, é a minha vida e a vida do meu povo. Eu rei, como assim? Porque se nós tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria. Mas não dá para ficar calada diante da tragédia que está se desenrolando aqui. Nós fomos condenados ao extermínio, eu e o meu povo. E por que o rei se espantou? Porque Mordecai tinha dito para ela uma única coisa de recomendação principal. Não revela jamais que você é judia. Você vai virar rainha, não conte, não revele a sua identidade. Se você usava Magen David, esconde o Magen David no pote de cotonete. Que às vezes é a única coisa que demonstra que a pessoa é judia hoje em dia, a pessoa muito afastada, ainda lembra que tem um Magen David, leva um Magen David. Às vezes tem uma tatuagem, né? Aí eu não sei como é que esconder, botar uma atadura, né, para esconder que é judeu o tempo todo. Então o rei não sabe de que ela está falando, não sabe que ela é judia, não sabe de que povo ela é. E ele pergunta então, mas quem? Quem decretou a morte da minha rainha, do povo dela? Ela bate o pé, aponta. Amã, esse perverso. Aí o Amã, ele também foi pego de surpresa. Ele não sabe que essa é judia. Então ele fica branco. E o rei levanta com ódio, com raiva. E para poder contar até 100, ele vai para a varanda. Para tomar um ar. Enquanto isso, Amã, aquele grande, poderoso, que faz com que todo o império se ajoelhe para ele, se ajoelha no divã, porque se comia desse jeito naquela época, não tinha mesa e cadeira, era divã. A pessoa comia deitada. Ele se ajoelha aos pés de Esther no divã dela e, chorando como uma criancinha, pede piedade pela vida dele. Quando o rei volta da varanda, ele vê essa cena. E o rei fala, não basta o que aconteceu, você ainda quer roubar a rainha aqui debaixo das minhas barbas? Quando o rei fala isso, Amã fica mudo, petrificado. Aí, um dos ministros daquela corte que fica ali ao redor, ouvindo que teve uma bagunça, o rei saiu, o que está acontecendo? Apareceram mais gente, mais pessoas. Esse ministro chama Harvoná. Ele fala, ele ouve o que está acontecendo, e ele fala, deixa eu dar só uma colaboração aqui, quero só acrescentar uma coisa. Amã fez uma forca de 25 metros lá no centro da cidade para enforcar Mordecai. Eu falei, o quê? Enforquem ele nessa forca. Então, Amã foi enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. Esther então revela que ela é judia, revela o que Mordecai é dela, é primo. E o rei traz Mordecai para o palácio, dá a casa de Amã para ele, mata os 10 filhos de Amã, dá o anel
que era o anel real, para Mordecai, e Mordecai Esther imediatamente pedem para o rei revogar o decreto de extermínio dos judeus. E o rei fala, é irrevogável. Mas como vocês têm o anel, vocês podem tomar decretos agora nas vossas mãos que amortizem, que melhorem essa situação. E foi o que eles fizeram. Armaram todos os judeus e prepararam esses judeus de todo o Império Persa para uma guerra. E no dia 13 de Adar, houve uma guerra em todo o Império Persa. E os judeus lutaram pelas suas vidas e venceram. Mataram os 75.000 SS do Aman e todos os outros colaboradores. Sim? E os que escaparam com vida, a Megilá escreve que eles se esconderam e se disfarçaram de quê? Do que os nazistas mais se disfarçaram quando fugiram da Segunda Guerra Mundial? Muitos deles, vindo parar no Brasil, na Argentina, no Uruguai, se disfarçaram de judeus. Porque eles tinham sotaque alemão, que é o mesmo do Yiddish. Tinham nomes judaicos, como, por exemplo, o meu sobrenome é o mesmo de um dos 10 nazistas que foi julgado e condenado e enforcado em Nuremberg, em 46, Rosenberg. Tinha Rosenberg? Tinha, é só você olhar, pesquisa para você ver. Um desses 10 condenados, julgados, condenados e enforcados, se chamava Julius Streicher. Sabem quais foram as últimas palavras dele? E todos foram enforcados, como os 10 filhos de Amã na Megilá. Ele, antes de abrir o cadafalso, já com a corda, e antes de baixar o pano, as últimas palavras dele, eles podiam falar o que quisessem, suas últimas palavras, ele diz Purim Fest, 1946. Ele fala essas palavras. Festa de Purim, em 1946. E aí ele morre enforcado, tá? Não vamos falar sobre isso, não esse ano, não hoje. Um dia ainda falaremos sobre isso. Conexões maiores entre Purim e o nazismo, sim? Aquele quase holocausto com o parcial holocausto que aconteceu no século XX. Muito bem. Nessa guerra, os judeus saíram vitoriosos, e por isso que no dia 13 de Adar, todos os anos, nós fazemos um jejum para lembrar aquele momento difícil que foi uma guerra. Sim? E a Megilá escreve que aqueles que escaparam se disfarçaram de judeus. Mityahadim se fazem Yehudim. Há quem diga que eles se converteram ao judaísmo, mas a maior parte dos sábios dizem que foi disfarce, se disfarçaram de judeus. Está aqui o primeiro motivo oficial para as fantasias de Purim. Como os antissemitas que fugiram se disfarçaram de judeus, a gente tem o costume de se disfarçar também. Mas esse é o motivo oficial. Esse é o motivo aparente. Eu agora vou revelar o motivo oculto, que é o verdadeiro. Todos os personagens estão disfarçados. Vamos um a um. O disfarçado número 1 é Vashti. Vashti parece uma mulher recatada. Por quê? Porque ela não quis ir se apresentar para os homens. Parece que é por recato, porque ela tem vergonha. Nada mais falso. Era uma mulher depravada, uma mulher promíscua, e ela iria realmente só com a coroa, se pedissem. Só que ela, bem naquele momento, que coincidência, ela teve uma doença de pele. Há outras opiniões que eu não vou citar agora, porque elas são até engraçadas. Mas a mais aceita é que ela teve uma doença de pele e ela estava feia, porque a pele estava horrorosa. Então ela não quis aparecer feia para a festa do rei. Se ela tivesse bem, ela teria ido. Então, verdadeira identidade de Vashti, uma mulher muito promíscua. Disfarce dela, mulher recatada. Ahasverosh parece todo poderoso. Ele decide a vida e a morte das pessoas. E esse é o disfarce dele. Eu não contei para vocês com detalhes, mas todas as decisões tomadas na Megilá, e deu para perceber pelo resumo que eu fiz, nunca foram tomadas por ele. Não foi ideia dele afastar Vashti, mesmo que era interesse dele, para ele ficar sozinho na sucessão do trono, para que ela não ameaçasse o trono dele. Nem essa ideia que era de interesse dele foi dele.
ele não teve ideia nenhuma, iniciativa nenhuma durante toda a Megilá. Ou seja, na verdade ele era um homem que era manipulado por quem estava ali ao redor. Quem estava ao redor fazia a cabeça dele. Então sua verdadeira identidade, um bufão, um bobão, mas parece todo poderoso. Sim? Lembra presidentes e presidentas, sei lá, me lembra uma coisa assim, de pessoas muito não preparadas para estar no poder e que chegam ao poder sem ter a menor condição. Sim? Muito bem. Qual é o disfarce de Esther? É o mais óbvio. Ela esconde que é judia. Ela se disfarça de uma mulher de outro povo qualquer, mas não judia. Mordecai parece um patriota persa. Sim? O que mais ele faria, mais óbvio, né? Se ele soubesse que tem um complô para matar o rei que está dormindo com a sua prima e que a estuprou. Ele quer que ele morra. Mas ele, como um bom patriota persa, ele fala, não, vou salvar a vida do rei, o nosso imperador, vou salvá-lo. Disfarce de Mordecai, patriota persa. Nada mais falso. Como nós vimos aqui, Mordecai nunca perdeu a oportunidade de ter cartas na manga com interesse extremamente judaico. E foi de fato isso que mudou a história. Porque na noite de insônia do rei, foi a salvação de Ahasverosh por Mordecai que virou o jogo. Então Mordecai, na verdade, é patriota judaico, patriota sionista. Ele tem interesse que os judeus possam voltar para a terra de Israel, da diáspora. Sim? Então esse é o disfarce de Mordecai. Aman é um disfarce mais freudiano que existe. Toda vez que você impõe terror para que as pessoas tenham medo de você, sabe por que você faz isso? Porque você é o verdadeiro medroso. Sabe como é que os covardes fazem para que os temam? Impõem o terror. Tanto é que assim que apertou um pouquinho a situação, ele é o primeiro a se ajoelhar e chorar, que nem uma criancinha pedindo piedade. Então Aman é um medroso covarde. E ele está disfarçado de todo-poderoso destemido, que não teme ninguém. Todo mundo teme. É exatamente o contrário. Aliás, esse assunto, o contrário, é muito presente na Megilá. Que acontece todo o contrário do que se esperaria. Vená forro é uma expressão que está na Megilá. E aconteceu o contrário. Agora, meus queridos, o principal personagem disfarçado desta Megilat Esther, quem é? Quem? Quem na escolinha do professor Raimundo? Quem? Quem é o Raimundo Nonato dessa Megilá? Fale mais alto, Jorge. Digno do Jorge falar essa resposta. Mais alto. Deus! A Megilat Esther é o único livro do Tanar, de 24 livros, que não aparece o nome de Deus nenhuma vez. Eu não citei até agora o nome de Deus nesta aula. Na Megilá não aparece o nome de Deus. E agora eu quero saber de vocês, meus alunos, Kiruv, Porto Alegre, tão sábios. Qual é o disfarce de Deus? Acaso. Ó, genial. E eu não sei quantos aqui pensaram rápido como você. O disfarce de Deus, senhoras e senhores, não é só na Megilá, não. É nas nossas vidas. É acaso. Deus está disfarçado no nosso dia a dia de acaso. E a Megilá apenas enfatiza isso. Revela isso. Ocultando. A Megilá te diz o seguinte: por acaso o rei quis que Vasti viesse dançar, se apresentar. Por acaso ela não pôde ir porque estava com doença de pele. Por acaso alguém deu a ideia de fazer um novo concurso de Miss Pérsia para escolher a nova rainha. Por acaso, e esse é o mais acaso incrível, Esther é escolhida. Por acaso Mordecai ouve do complô. Por acaso não premiam ele na hora em que ele delatou. Por acaso o rei tem insônia. Por acaso ele manda trazer o livro de crônicas. Por acaso abrem bem na página. Por acaso, só mostra que não há acaso algum. E que há aqui um planejamento sendo dirigido
de cima. Então, senhoras e senhores, vejam bem, Purim, tem uma discussão com relação a Purim, se é uma festa judaica que tem alguma santidade. E muitos sábios de peso em termos de história judaica dizem que Purim não tem nenhuma santidade, não tem Kedushá, não é Kadosh. Só que essa resposta não é contrária à dos sábios que dizem que tem santidade. E geralmente os sábios que mais lidam com a Kabbalah e com a mística são os que afirmam: Purim não só tem santidade, Purim é a festa judaica mais sagrada do ano. Ah, mas como ficam esses grandes sábios? Por exemplo, um deles é o Maharal de Praga, não é qualquer um. Ele fez o Golem de Praga. Ele fala, por exemplo, que não tem santidade. É simples, não tem divergência aqui. É que o Maharal responde no mundo revelado. No mundo revelado, Purim não tem santidade. Porque é comer, beber, mandar presentes, dinheiro, ouvir a Megillah, é tudo ligado ao corpo. Mas no mundo oculto, no mundo subliminar, por trás das aparências, Purim é a festa judaica mais sagrada. Se eu perguntar para vocês qual o dia mais sagrado do calendário judaico, vocês não vão pestanejar, vocês vão dizer Yom Kippur. O judeu mais afastado, se ele vai na sinagoga uma vez no ano, uma vez só, ele vai no Yom Kippur. Mesmo que ele vá depois do chá das 5, ou seja, ele não jejua, e ele vai lá dar só um beijinho na testa do Zayde, ou da Bobe, ele vai no horário de pico para ouvir o shofar, que terminou o jejum, que ele não fez. Esse dia mais sagrado do calendário judaico não aparece escrito na Torá desse jeito. Na Torá, Yom Kippur, está escrito Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Kippurim, dizem os sábios místicos. Que Purim, como Purim. Ou seja, Yom Kippur não chega no nível de Purim. Por quê? Porque Purim, com toda essa aparência de festinha, que até comparam com carnaval. Aliás, o carnaval tem fantasia, porque todo ano cai na mesma época que Purim. Que nem as luzinhas de Natal são também na mesma época que tem as luzinhas da Hanukkah. Não tem acaso nenhum aqui. É porque é o potencial daquele mês. O potencial do mês de Hanukkah são luzinhas. O potencial do mês de Purim é fantasia. Então o mundo também se fantasia, não só no Brasil. O carnaval de Coburgo, na Alemanha, também é fantasia. De Veneza, também é fantasia. Purim é a festa que uma vez no ano nos revela o sentido da vida. De que nós vivemos achando que tudo é coincidência, é acaso. Senhoras e senhores, bullshit. Não tem acaso nenhum. É tudo meticulosamente encaixado num planejamento divino. E lembram da primeira pergunta? Por que que a gente... Como é que a gente consegue concretizar o lema de Adar, que é ficar mais alegre? Está aqui a resposta. Porque sabe como é que a gente fica realmente feliz? A gente tem 3 maneiras de tentar se sentir satisfeito, vamos dizer assim. O jeito mais raso é com satisfação material. Ela é legítima pelo judaísmo. Quem disser que o judaísmo não é a favor de prazeres materiais não conhece o judaísmo. Nada mais mitzvah do que você voltar para casa para uma mesa de Shabbat linda, com uma halá cheirosa e um vinho delicioso. E sentar com a família e cantar. Isso é tudo prazer para o corpo, que traz também prazer para a alma, mas é físico. E as mitzvot são todas físicas, são todas materiais. Tefilin é couro, mezuzá é pergaminho, tzitzit é tecido, Megillah é couro, tudo é físico. Só que nós sabemos que isso, do mesmo jeito que você tem esse vazio, vejam bem, como é que a gente se satisfaz? Preenchendo o vazio. Como é o verbo completar em hebraico? Como é que é completo, inteiro, íntegro em hebraico? Shalem. A segunda parte da cidade, Jerusalém, Yerushalem. Shalem quer dizer completo. Só que Shalem também é um radical de Shalom, paz. Sabe como é que você tem paz interior? Quando você se sente completo. Você se sente preenchido.
Sabe o que te faz sofrer? Vazio. Sabe por que as pessoas se drogam? Estão vazias. Sabe por que as pessoas se suicidam? Um vazio. Um poço de vazio sem fundo. Só que as pessoas acham que preenchem o vazio com coisas só materiais. E aí você tem aquele prazer. Ou comendo, ou bebendo, ou se drogando, ou com sexo. E tudo isso de maneira viciante e viciosa. Muito. Você acha que aquilo vai te saciar, vai te preencher. É gostoso? Claro que é. Só que a Torá fala, cuidado, hein? A diferença entre o remédio e o veneno, ambos são drogas. É só a quantidade. Se você não souber dosar, vai te matar. Dosa, bem, controla, disciplina, você vai viver feliz. Chuta o balde, vai te matar, vai te levar para o fundo do poço. Só que do mesmo jeito que te mata a vontade, o desejo rápido e te deixa felizinho, prazerosamente, também vai embora rápido. É efêmero. E às vezes o vazio volta pior. Então esse nível é um nível importante, mas não é um nível essencial. Estão comigo? Sim. Estão comigo? O segundo nível é quando preenche o vazio emocional. Sabe como a gente preenche o vazio emocional? Com amigos, com família, com as relações humanas. Elas nos trazem muita paz quando elas são bem feitas, né? Mas elas podem não ser bem feitas e elas nos trazem sofrimento também. Ou você pode perder, porque esse ente querido morre, ou viaja para longe, você não convive mais. Então é um preenchimento significativo e importante, mas também não é definitivo. Ele não é efêmero como o primeiro, mas ele não tem uma eternidade que nós estamos buscando. Outro nível de preenchimento do vazio é o preencher o vazio de maneira intelectual, estudar, aprender sobre o mundo, ciência, dá super prazer, descobrir como é que as coisas funcionam. As pessoas passam horas entretidas com isso. Mas também ainda não chegamos lá. Sabe onde é que a gente chega lá? É quando a gente preenche o vazio de entender qual é o propósito das nossas vidas que viemos fazer aqui. Não viemos aqui a passeio, viemos a trabalho. Tem um trabalho a ser feito. Tem um trabalho no nível individual e tem um trabalho no nível coletivo. No nível individual, cada um sabe de si. Sabe a sua missão, os seus desafios, onde é que a coisa aperta, onde é que é mais fácil. Mas também de um nível coletivo. Precisamos consertar o mundo. Falamos muito disso aqui no ano passado, 2021. Consertar o mundo. Missão do povo judeu. Liderar o conserto do mundo, que é uma missão de toda a humanidade. Purim nos ajuda a entender isso. O começo dessa aula sobre propósito da vida. Qual é o começo? Entender que não tem coincidência nem acaso. Isso é o disfarce de Deus. E é por isso que nós sim conseguimos aumentar em alegria, se nós mergulharmos nesse conceito, e é por isso que nós nos fantasiamos em Purim. Tá claro agora? Tá bom? E é essa quinta-feira, dia 14 de Adar, Purim. Parece uma festinha qualquer, carnavalzinho judaico. A festa mais sagrada do calendário judaico do ponto de vista do oculto. Ok? É isso. Purim Sameach para todo mundo. Purim Sameach.